Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila, professora de arte dos ciclos 3, 4, 5 e 6. Esta aula é específica para os ciclos 6, tá? E hoje a gente vai abordar mais um conceito, mais uma forma de se expressar, mais uma manifestação artística da arte contemporânea, tá? Então, na aula passada nós falamos sobre land art e hoje nós vamos falar sobre performance. O nome é um pouquinho difícil. Performance. Caso você ainda não tenha ouvido falar sobre desse nome, o nome mais uma vez vou repetir. Performance, tá? Escrito dessa mesma forma. O que é que acontece, quando é que ele surge? Vocês lembram que eu falei para vocês que a partir da década de 1960 a gente já tem manifestações, grupos, artistas com movimentos artísticos surgindo da arte contemporânea, não é? Então, aqui em 1960 nós temos o boom para a performance artística, tá? Performance pode ser chamada também de performance artística. E no que é que ela se baseia, tá? Ela se baseia na ação do artista dentro de um espaço de tempo específico. Então, a performance vai se utilizar do corpo artista. Então, eu vou ter uma linguagem híbrida. A performance está relacionada às artes visuais, porém, ela tem uma linguagem híbrida porque ela vai trabalhar e se aproximar de outras linguagens artísticas, como, por exemplo, o teatro. O artista performático, ele vai encenar, ele vai estar em uma ação, né? E uma ação que muitas vezes interpreta um papel, né? Muitas vezes é o próprio artista, mas muitas vezes ele se faz de determinado personagem para constituir aquela performance, ok? Então, o que é característico da performance? Vamos lá. É a ação que acontece, tá? Então, o artista vai se utilizar do seu corpo dentro de um espaço de tempo específico. Então, essa arte é efêmera. Lembra que eu já falei para vocês sobre esse termo efêmero? Ele é passageiro, né? Se acontece dentro de um espaço de tempo específico, esta arte é efêmera. É uma arte híbrida, porque mistura duas ou mais linguagens, e é uma arte, eu falei que é uma arte híbrida e uma arte efêmera, ok? Por que é efêmera? Porque acontece dentro de um espaço de tempo específico. E para fazer o registro desta obra, muitas vezes o artista vai se utilizar de fotografia, de vídeo. Então ele vai se utilizar de mídias, outras mídias e até outras linguagens não, perdão, outras manifestações artísticas para trabalhar com a performance, tá bem? Surge lá na década de 1960 e alguns artistas vão se destacar, como por exemplo, vocês já ouviram falar na Yoko Ono, não já? A namorada, esposa do John Lennon, né? Um dos integrantes do Beatles. Então, a Yoko Ono trabalhava muito com a performance, inclusive ela faz uma performance em um determinado, dado momento da vida dela, com o John Lennon, tá bem? Então, que outra artista é mundialmente conhecida por suas performances e muito falada? A gente vai estudar um pouco mais sobre a obra dela na próxima aula, Marina Abramovic, tá? A Marina Abramovic é conhecida por performances de muita intensidade emocional, né? Uma delas que ela leva para alguns espaços expositivos, e aí é um detalhe, nem sempre a performance vai acontecer dentro da galeria, dentro do museu, ela pode acontecer na rua, por isso característico, mais uma vez, a efemeridade. Por isso característico o espaço de tempo, tá? Mas ela não tem um local específico para acontecer, ela pode acontecer no espaço da galeria, do museu, acontecer ali naquele momento e acabou, mas ela também pode acontecer fora do espaço específico para a arte. Ela pode acontecer na rua, tá? Então, quando a gente fala da Marina Abramovic, voltando para ela, a gente fala de uma artista que vai ter performances intensas, que leva para as galerias, tá? Ela não
trabalha só com a performance dentro do espaço da galeria, mas ela leva essas performances para o espaço da galeria e ela faz alguns circuitos de performances, tá? E eu vou acrescentar na próxima aula para vocês um vídeo sobre uma performance dela muito interessante, sobre a performance onde ela trabalha o simples sentar, o simples ato de sentar e olhar, tá? Então, na próxima aula vocês vão compreender um pouco melhor, mas descrevendo para vocês, a performance se baseava em eu, artista, sentada, observar, olhar para uma pessoa que senta do outro lado da mesa, certo? Então, mais ou menos como eu faço aqui com vocês, porém presencialmente. E ela observava, se comunicava em silêncio absoluto com a outra pessoa que sentava na ponta da mesa, certo? Então, de vez, né? Então, ela recebia um visitante por vez para sentar e simplesmente se comunicar em silêncio com a pessoa que estava lá na outra ponta. Lembrando que a performance tem como característica a ideia, tá? Você tem a ação, você tem o tempo, mas você tem, não necessariamente tudo isso é importante, ação e tempo, mas a construção da ideia dessa artista ou desse artista que trabalha com performance é te levar à reflexão. A arte aqui ela é colocada em ação em um tempo específico, mas mais uma vez, como em alguns trabalhos de outros trabalhos de arte contemporânea, ela quer te levar à reflexão, sobre um determinado tema, seja ele íntimo nosso, de sentimento, relacionado a sentimento, ou seja ele um ato político, seja ele um ato da nossa sociedade, uma problemática da nossa sociedade, tá bem? Então, reforçando, o que é a performance? É uma ação onde o artista coloca o seu corpo à disposição desta ação, dentro de um tempo e espaço específico, tá? Que vai acontecer e vai ser registrado através de mídias, fotografia, fotografia, vídeo, tá certo? Então, é isto. Espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo. Todas as segundas-feiras, via Google Meet, que vocês recebem um link no WhatsApp, tá? Assim como vocês recebem um link para esta atividade. Respondam as questões abaixo relacionadas à performance e na próxima aula a gente fala e visualiza um pouquinho da obra de Marina Abramovic para fazer uma atividade também, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês fiquem bem e até semana que vem.